Rei do universo, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Oh, meu Senhor, nesse dia em que conheceremos pessoalmente a tua glória, eu chego a imaginar, obviamente que a nossa imaginação só vai até as coisas que a gente lê na Bíblia e o que vê, às vezes, na projeção que os caras fazem em filme, alguma coisa, como é tremenda essa glória. Quão formoso és, Rei do universo. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia. Deus bendito, maravilhoso é te contemplar. E como nós não sabemos a dimensão do que vem a ser maravilhoso, porque maravilhoso está na esfera do milagre do Senhor, do agir de Deus de forma que nós nem entendemos. Então, meu Senhor, como é maravilhoso te contemplar. Nós sabemos isso porque temos na Bíblia momentos e pessoas que contemplaram a tua glória. Oh, meu Senhor, louvado seja o teu nome. Nos ajuda para que nós vivamos, inclusive, para louvor da tua glória. Que a nossa vida, de alguma forma, mesmo que de forma pálida, venha espelhar ou refletir o louvor da tua glória. Porque nós somos muito pequenos para refletir alguma coisa que seja até parecida, digamos assim. Mas, Senhor, nos ajuda para que a nossa vida seja luz do mundo, seja sal da terra, como o Senhor mandou. Nos ajuda, Senhor. Nossa igreja é pequena e não temos a menor intenção de que seja grande. Nós queremos que seja pequena e que louve a tua glória. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias, profeta Jeremias. A gente está inclusive estudando Jeremias aqui na escola dominical com o presbítero Oriel. Vocês estão lembrados, né? E, por falar em lembrados, vamos lembrar vocês, o presbítero Oriel, hoje ele mandou para mim uma mensagem que estava na Unimed, no hospital da Unimed. O presbítero Oriel, eu mandei recado para todo mundo para orar pelo presbítero Oriel, que ele está enfermo. Eu não disse qual era a enfermidade. Ele está com a perna muito inchada, o pé muito inchado. Isso é uma doença que ele já tem há muito tempo, esse negócio de vez em quando dá um inchaço, só que agora foi grande demais. E quando incha, dói, ele fica impossibilitado de andar. E já faz uns 2 ou 3 dias que ele está com esse problema. Então não esqueçam de orar sempre pelo presbítero Oriel. E nós estamos estudando com ele aqui o profeta Jeremias. E nós vamos ler agora uma
passagem de Jeremias para tratar da igreja e as autoridades seculares. A igreja e as autoridades seculares. Jeremias 27, leremos de 1 a 12. Jeremias 27, leremos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: no princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze brochas e canzis e põe-nos ao teu pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações o servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o farão seu escravo. Se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com fome e com peste, diz o Senhor, até que eu a consuma pela sua mão. Não deis ouvido aos vossos profetas, aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis ao rei de Babilônia. Porque eles vos profetizam mentiras para vos mandarem para longe da vossa terra e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meteu o seu pescoço sob o jugo do rei de Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-ei e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o vosso pescoço no jugo do rei de Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo, e vivereis. Isso aqui é uma narrativa do que aconteceu lá em Israel. Só já aqui uma ressalva. Eu não vou expor o texto, é só dizendo esse contexto. Vocês estão vendo aqui claramente o que foi que aconteceu, o que foi que Deus disse. Então, quando ele diz aqui que o meu poder é grande, eu criei tudo, tudo é meu, e eu dou a quem for justo, então às vezes a pessoa lê e acha que esse justo é Nabucodonosor, a quem ele está entregando todo o reino da terra. Não, isso a quem for justo é a quem eu quiser, de acordo com a minha justiça. Aí ele deu a Nabucodonosor. Muito bem, ele deu a Nabucodonosor e diz que todos o servirão, a ele, ao seu filho e ao filho do seu filho. Aí então chegará a vez deles serem tomados por muitas nações, grandes reis que farão seus escravos. Aconteceu exatamente isso. Nabucodonosor dominou o mundo, depois o seu filho Nabonido, depois o seu neto Belsazar, aí em seu neto Belsazar, o reino Medo-Pérsia invadiu Babilônia e tomou Babilônia. Rei Xerxes, Artaxerxes, Ciro I, Ciro II, Dario I, Dario II, todos. Está aqui tudo isso escrito mais para frente. Muito bem, irmãos, então eu não vou expor esse texto. Eu estou lendo para vocês verem o que foi que aconteceu lá em Jerusalém, como é que Deus age. Chama um rei ímpio de meu servo para punir Israel e as outras nações da época. Então, irmãos, mais uma vez, por causa do tsunami político que está em erupção aí, vulcão político que está em erupção, e já chega aí com CPI, CPMI, tivemos mais um, terminou em pizza agora.
Vocês estão lembrados, né? Porque Bolsonaro teve uma grande CPI da Covid, pura palhaçada para pegar Bolsonaro. Não pegaram, terminou em pizza. Agora do mesmo jeito. CPI do INSS para pegar Lula e seus filhos, sei lá quem. Terminou em pizza do mesmo jeito. Vocês já viram deputado, senador, esse povo está interessado em velho de INSS? Está interessado se roubaram desses velhos ou não? Eles lá querem saber disso? É totalmente político esse negócio. Então, em ano de eleições, ainda mais com IA, inteligência artificial, vai ser um Deus nos acuda esse resto de ano. Por isso nós hoje falaremos sobre a igreja, aliás, e as autoridades seculares, considerando a situação vergonhosa em que se encontra no nosso país, tanto a igreja quanto as autoridades dos 3 poderes do nosso país. Até o poder judiciário que a gente confiava, hoje o país inteiro não confia mais no poder judiciário. Coisa triste. A igreja, que era algum lugar onde alguém achava que ia encontrar seriedade, também não. Já era. Então, irmãos, queremos lembrar, como já disse, que o texto trata de Israel, num contexto totalmente diferente da igreja dos nossos dias, mas, como ensina Paulo, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e a consolação das Escrituras, tenhamos esperança. De vez em quando eu cito isso aqui. Romanos 15:4. Muito bem. Logo, a primeira questão pertinente para a gente aqui é: nós cremos mesmo nas Escrituras? Diante da situação em que se encontra o nosso país, no contexto global, nós temos encontrado paciência, consolação e esperança nas Escrituras, ou ficamos com o dedo em internet publicando mentira o tempo todo sobre política? De lado a lado. As duas ideologias são coisas de demônio, não são coisas de Deus, coisa nenhuma. Coisa de Deus está na Bíblia. Quem estiver seguindo alguma das ideologias está no mesmo barco. Tanto faz a ideologia bolsonarista como a ideologia lulista. São do mesmo nível, farinha do mesmo saco. Nós realmente acreditamos nas Escrituras? Como está escrito, os governos seculares fazem parte dos desígnios de Deus. É Ele quem usa os governos seculares e chama ainda de meu servo. Como chamou Dario também de meu servo, Ciro, meu pastor. Ele chamou Ciro de meu pastor, um rei persa. E esses governantes estão sob a soberania de Deus. Eu creio nisso ou não? Segundo lemos no texto aqui da mensagem. Para nos ajudar nessas respostas, que a gente deve honrar as autoridades, vamos lembrar todo mundo o exemplo de Jesus ao se submeter a Pilatos, um governador ímpio que o condenaria à morte. E deixou claro isso. Tu não sabes que eu tenho poder para te enforcar, ou para te soltar, ou para te crucificar? E Jesus lhe respondeu: nenhuma autoridade terias sobre mim, se não te fosse dada do alto. Que bando de cristão é esse que não acredita no Cristo? Que bando de cristão é esse que não segue o exemplo do Cristo? Preste atenção, meus irmãos. Se cada um de nós, cristãos, evangélicos, não considera a palavra de Deus, sabendo que a igreja é uma instituição dentro da sociedade, inserida na sociedade, naturalmente essa igreja se manifestará de forma equivocada, como se vê, seguindo a cultura da sociedade em que está inserida. Se ela não segue a palavra de Deus, se ela não segue o exemplo de Cristo, então, obrigatoriamente, ela vai estar de acordo com a sociedade em que ela vive. Que é o que está acontecendo, não é de hoje não. Isso aconteceu com Israel, vivendo que nem os povos daquela época. Isso acontece com a igreja desde hoje e até sempre. Jesus, nas cartas do Apocalipse, chama a atenção das igrejas totalmente secularizadas.
e chama ao arrependimento. O que é arrependimento? Dê uma volta de 180 graus, meu filho. Você está indo para o lado errado. As cartas de Jesus, ele chama as igrejas. Meus filhos, não há como imaginar que a igreja possa influenciar a sociedade, muito menos influenciar o governo secular, como alguns gostariam, tolos gostariam, se os próprios cristãos desconsideram a palavra de Deus, seja ela narrativa para o nosso ensino, como quase todo o Velho Testamento é, seja ela normativa para a nossa obediência, como é o Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou isso, como dissipar as trevas se estivermos sem a luz, e a luz nós sabemos que é a palavra de Deus, Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. Sim, mas eu não estou na palavra de Deus, então como é que eu vou clarear alguém se eu não tenho nem para mim? O Senhor Jesus diz que o sal da terra, se não tiver sabor, ele não salga mais nada. Ele não salga mais nada, ele vai ser no máximo um aterro. Mateus 5, 13 e 14, Jesus fala isso, tanto da luz como do sal. Em situações como a que estamos vivendo, com a igreja envolvida em política partidária, vergonhosamente, igreja fazendo comício, seja para que lado for, derrotada nas últimas eleições, somente a palavra de Deus pode nos trazer consolação, especialmente quando ela nos mostra os nossos pecados, quando ela nos chama ao arrependimento e quando ela nos alerta para o justo juízo de Deus sobre os desobedientes. Tá aqui, ele disse aqui. Ele disse aqui, como aconteceu em Israel. 27, cadê aqui, que já voou aqui o negócio? 27, sobre os desobedientes. 2 Reis, vou dar um pulozinho rápido aqui. 2 Reis 17, 13 a 15, ele diz assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá, o reino do norte e o reino do sul, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências, com que protestara contra eles. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Pois é. Aí o Senhor, Israel do norte, não deu ouvidos, como ele mandei todos os profetas, mas não deram ouvidos. Não deram ouvidos. Aí foram destruídos pela Assíria, por ordem de Deus, segundo o desígnio de Deus. Olha na sequência aqui o versículo 17. Cadê? Versículo 2 Reis 17, 18, versículo 18, aliás. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os afastou da sua presença, e nada mais ficou senão só a tribo de Judá. As outras tribos, que eram as tribos do norte, Deus destruiu através de Israel, através da Assíria. Por quê? Porque não deram ouvido ao que o seu profeta disse. Nós lemos aqui agora e antes o que Deus mandou Jeremias dizer para o reino do sul, Judá. Já depois de haver sido destruído o reino do norte pela desobediência aos seus profetas, ele mandou dizer a Judá, vai lá dizer a Judá agora, faz uma canga, bota no pescoço, no teu profeta, e vai lá mostrar ao rei de Judá e aos outros reis circunvizinhos o que é que eu estou mandando a eles. Nabucodonosor vai dominá-los, eu estou mandando. E quem se rebelar vai morrer a espada, de peste, de fome.
Aí, irmãos, o reino do norte acabou pela Assíria. Israel do norte não deu ouvidos, foi destruído, já lemos aqui. Judá, reino do sul, continuou nos mesmos maus caminhos de Israel, reino do norte, sem dar ouvido às palavras de Deus pela boca dos seus profetas, e foi destruído também e levado cativo para a Babilônia. 19 e 20, naquela mesma sequência que a gente está lendo aqui. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes de Israel do norte, os costumes que Israel do norte introduziu, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores até que os expulsou da sua presença. Irmãos queridos, sabendo destas coisas, vimos aqui, o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então isso que a gente está vendo acontecer aqui no nosso governo, no nosso país e tudo, isso sempre aconteceu. Quem é que põe os governantes? Deus. Mas a eleição foi roubada, pastor, então foi Deus que fez roubar a eleição, pronto. Quem botou o governante foi ele. Ou essa eleição foi roubada fora do controle de Deus. Que Deus é esse teu? Que Deus é esse teu? Que deixa roubarem uma eleição e fica por isso mesmo. Sabendo dessas coisas que outrora foram escritas para o nosso ensino, por que a igreja continua sem discernir que pelo mesmo motivo do que aconteceu aqui em Israel, estamos sob o juízo de Deus? Por causa de governantes corruptos que não glorificam a Deus, mesma situação daquela época, e por causa da igreja secularizada que não obedece à sua palavra, a mesma situação daquela época. Estamos sob o justo juízo de Deus, assim como Israel estava no tempo dos acontecimentos narrados pelo profeta Jeremias, que nós lemos aqui. Se o contexto sociopolítico e religioso de Israel, no texto que lemos, é diferente do nosso, no aspecto espiritual é o mesmo contexto, é rigorosamente o mesmo. Naquele contexto que o Senhor ordenou a Israel através de seu profeta, lê versículos. Ordena-lhes que digam aos seus senhores, ele disse para o profeta, bota um canzil no teu pescoço primeiro, aí vai lá e diz a Zedequias e aos reis que estão lá, tem mensageiro desses reis lá para falar com o rei, porque esse rei foi uma desgraça, filho de Josias, o melhor rei de Israel, Josias, o rei mais piedoso que teve em Israel, está lá escrito, nunca houve nem antes dele, nem depois dele, rei como Josias. Pois é, esse sujeito aqui era filho dele, uma desgraça. Então ele vai lá, vai dizer isso aí. Ordena-lhes que digam aos seus senhores, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, assim direis a vossos senhores, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a terra, sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. É isso que quer dizer aqui, a quem for justo. O justo não é Nabucodonosor a quem ele deu, não. Dou a quem a minha justiça decidir. É isso que quer dizer aqui. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações o servirão, a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez dele, quando muitas nações e grandes reis o farão seu escravo. Aconteceu exatamente isso. Então, meus filhos, prestem atenção. Ou cremos na palavra de Deus, ou não somos salvos. Fim de papo. Ou cremos na palavra de Deus, ou nem somos salvos. Somos religiosos, membros de igreja. Deus é Senhor da criação, é Senhor dos reis e seus reinos, é Senhor dos políticos e seus governos, sejam eles corruptos ou não. Mesmo que esses governos corruptos estejam contra o próprio povo, como nós vemos o governo de Cuba, o governo de Venezuela, o presidente desgraçando o próprio povo. Mesmo que esses governos sejam contra o
povo de Deus, como vemos na Bolívia, em alguns lugares aí que perseguem os crentes, se é que são crentes. Precisamos saber que se os governos seculares estão contra nós, quem está contra nós é Deus, que colocou esses governos seculares que são contra nós. Ou a gente não entende a palavra de Deus? Esses governos, todos também são servos de Deus. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. A criação é toda minha. Eu a entrego a quem eu quiser. E agora? É esse o seu Deus? É esse o meu Deus. Já cheguei às vezes até a discutir no bom sentido, com gente daqui da igreja. Eu não votei em Lula, eu não voto em alguém de esquerda, mas ele é o meu presidente. Ele é o presidente do meu país, chamado Brasil, e eu sou brasileiro. Então ele é o meu presidente. Eu lhe devo honra e obediência, dependendo do que for, para obedecer ou não. Ou eu não sou crente. Fim de papo. Então, meus irmãos, prestem bem atenção. Sabendo destas coisas, ou cremos na palavra de Deus e lutamos para obedecê-la, ou não somos salvos, como eu já disse. Precisamos saber que se os governos, seja lá qual for, estão contra nós, é Deus quem está contra nós. E nos entregou na mão de governantes corruptos, que também são seus servos. Eu entrego a quem for justo. Eu entrego a quem eu, na minha justiça, quiser entregar. Portanto, só nos resta crer e observar tudo quanto ordenar. Vamos cantar daqui a pouco. Certo de que o seu justo juízo é para o nosso bem. É para nos trazer de volta ao caminho, como ele ordena. Ou sofreremos as consequências em caso de desobediência. Não há na Bíblia nenhum caso de rebelião do povo de Deus que ele não tenha punido o seu povo. Quem foi que botou o povo sob opressão de alguém? Não foi Deus? Foi. Pois todos os casos da Bíblia em que o povo de Deus se rebelou contra os opressores, Deus castigou o seu povo. Foi ele quem colocou o povo sob opressão. E nós temos isso no Novo Testamento, não é só no Velho Testamento narrativo, não. Tem no Novo Testamento normativo. Vamos já ver aqui. Em caso de rebelião, versículo 8. E se alguma nação ou reino não servir o mesmo Nabucodonosor, rei de Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada e com peste e com fome, diz o Senhor, até que eu a consuma. A questão é, a gente crê na Bíblia mesmo, irmãos? Ou é só papo furado de igreja, religião? Aconteceu exatamente isso que ele está dizendo aqui que acontecerá, aconteceu com o próprio Israel. Esse rei aqui que se rebelou contra Nabucodonosor, ele furou os olhos do rei, matou todos os filhos do rei. Deus não disse? Aconteceu exatamente isso com Israel, Judá no caso, que se rebelou contra Nabucodonosor. Estas coisas, repito, foram escritas no contexto de Israel, mas para o nosso ensino foram escritas, porque o princípio espiritual é o mesmo. Por isso o ensino dos profetas, o ensino do Senhor Jesus, o ensino dos apóstolos continua o mesmo. Eu digo para vocês nos estudos aqui, mostrando para vocês, a Bíblia está escrita a mesma coisa do Gênesis ao Apocalipse. Ela trata de criação, depois a queda, depois a redenção. Só isso que a Bíblia trata. E por fim, a consumação geral, a glorificação que o Apocalipse nos mostra como será. É só disso que a Bíblia trata. Qualquer que seja a história que tem lá no meio da Bíblia, inclusive Jesus, de Nazaré, filho de Maria, tudo está nesse contexto aí. Criação,
queda e redenção. É só disso que a Bíblia trata. Então o ensino é o mesmo. As autoridades seculares devem ser obedecidas, honradas, sejam elas boas ou más, porque quem as colocou ali foi Deus. Nos tempos de Jesus e seus apóstolos, os governantes eram os Césares romanos, um atrás do outro. No tempo de Jesus, César Calígula, logo depois dele, no tempo dos apóstolos, César Nero. Todos perversos e corruptos, e alguns extremamente imorais. E Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus nunca deu uma palavra contra os governos do tempo dele. E eram todos governos corruptos, perversos. A Pilatos, como eu já disse ainda agora, João 19:11, ele disse: meu filho, você está aí porque lhe foi dado o poder do alto. Faça o que tem que fazer. Não terias poder nenhum sobre mim, autoridade nenhuma sobre mim, se do alto não te fosse dada. Paulo, sob o governo do perverso Nero, ordenou aos irmãos de Roma que fossem obedientes às autoridades constituídas por Deus. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, logo, só para a gente ver bem rapidinho. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Isso aqui é normativo, não é narrativa, como lá o Velho Testamento, não. Para nós o Velho Testamento é narrativa. Aqui no Novo Testamento é normativo, é ordem para a igreja. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Estão vendo como Paulo escreveu a mesma coisa que Deus mandou dizer por Jeremias aqui a Israel? Vejam como o princípio é o mesmo, embora o contexto seja diferente, a época seja diferente, o povo é diferente, os governos são diferentes, mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio. No caso de Judá, o Israel do Sul, que viu o que aconteceu com Israel do Norte, não se emendou, como nós lemos aqui, continuou fazendo tudo que o outro governo fazia. Foi entregue ao domínio de Nabucodonosor. E já exilados em Babilônia, já estavam exilados em Babilônia, quando Deus ordena pelo seu profeta, que profetizou tanto que ia acontecer aquilo, e eles não deram ouvido. Preferiram dar ouvido aos pastores de pregação bonita. Deus mandou dizer a eles pelo profeta: procurai a paz na cidade. Que cidade? Babilônia, lá onde eles estavam escravos. Procurai a paz na cidade para onde vos desterrei. Tirei vocês da terra de vocês e levei para lá. E orai por ela ao Senhor. Meu Deus do céu, serve ou não serve para nós a Bíblia? Orai por Babilônia, a terra para onde eu vos mandei como escravos, orai por ela. Por quê? Porque na sua paz, vós tereis paz. Jeremias 29, 7, mais na frente um pouquinho do texto que nós lemos. Ou seja, o povo de Deus no exílio é ordenado por Deus a orar por aqueles que os exilaram, pela Babilônia. Obviamente, orar por Nabucodonosor, orar por seus generais, pelas autoridades, para que tivessem paz, mesmo subjugados, escravizados por esse povo. Que Bíblia é essa, hein, pastor? É a Bíblia, é a Bíblia. De igual modo, Paulo ordena a Timóteo que ensine a sua igreja no sentido de orar em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Então repare que Paulo ordena aqui no Novo Testamento, em normativo para a igreja, a mesma coisa que Deus ordenou lá em Jerusalém, para o povo, inclusive escravizado.
1 Timóteo 2:2. Ou seja, Paulo ordenou que a igreja orasse por Nero e por seus generais para que tivessem paz. Sob o império do mesmo Nero, Pedro, por sua vez, também ordena aos que estavam sendo perseguidos e martirizados, queimados em postes: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Foi o Senhor quem colocou. Quer seja rei como soberano, quer as autoridades enviadas por ele. Sujeitai-vos. Estão vendo como a conversa é a mesma? Seja narrativa no Velho Testamento, seja normativa no Novo Testamento. Como vimos nos textos lidos, meus filhos, seja para Israel, seja para a igreja, como ensina Paulo, o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, porque o contexto na esfera espiritual é exatamente o mesmo. Nossa luta não é contra sangue ou carne, como Paulo ensina lá em Efésios. É contra demônios, é contra espíritos. Então, ou nós estamos no poder de Deus, do Espírito Santo, segundo a sua palavra, não tem outro jeito, ou estamos entregues a demônios. Não tem outra opção. A questão é, eu perguntei no início, nós cremos mesmo no que está escrito? Nós cremos mesmo na palavra de Deus? Não vimos até agora nos vários textos lidos que o desígnio de Deus para purificar o seu povo, ele usa inclusive governantes corruptos. Ele não usa inclusive governantes perversos. Preste atenção, irmãos. Há mais de 3 anos, Deus entregou o nosso país a um governo socialista comunista. Pessoas contrárias aos princípios bíblicos, escancaradamente contrárias ao princípio bíblico da família. Querem destruir a família, porque destruindo a família se destrói uma sociedade. Essa sociedade fica sem referenciais. Filho contra pai, negro contra branco, mulher contra homem. É o que nós vemos. Como igreja, nós precisamos crer e observar tudo quanto Deus ordenar, simplesmente sabendo qual é o limite que existe entre obedecer a autoridades e obedecer a Deus. Como os apóstolos lá em Atos 5:29, não preguem mais isso aqui. Peraí, agora detalhe, as autoridades que estavam, isso aí, tudo isso eu já vi gente falando errado. As autoridades que disseram para os apóstolos para eles não pregarem foram as autoridades da igreja. Não foram as autoridades governamentais. Foram as autoridades do templo. Não pregue, não fale mais sobre o caminho. Aí ele, peraí. Antes importa obedecer aos homens ou a Deus? Então não há governo nenhum aqui proibindo a gente de cultuar o nosso Deus. Não há governo nenhum aqui proibindo a gente de dar exemplo e dar testemunho do que é um salvo. Não há, não. Ah, mas estão ensinando nas escolas. Escola é questão secular mesmo. É outra agência. A agência de Deus para pregar o evangelho e viver em santidade é a igreja. Governo é governo, deixa ele fazer para que Deus o botou lá. Ensine seus filhos em casa, que você não terá problema com os ensinos errados na escola. Então nós temos que obedecer às autoridades, até onde essa obediência não seja desobediência a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Portanto, como igreja, meus filhos, se tivermos que colocar brochas e canzis, como Deus mandou aqui o seu profeta fazer isso, coloca aí, menino, coloque brocha, primeiro em ti, coloque em ti mesmo e vai mostrar lá para o rei de Israel o que é que eu estou dizendo. E para os outros reis que estão lá, emissários de tudo quanto é reino, está lá visitando o rei de Israel. Tudo assim, farinha do mesmo saco. Vai lá e diz para eles. Então, meus filhos, nós temos que prestar muita atenção. Como vimos nesses trechos aqui, a questão é, nós cremos mesmo nisso? Por que o Brasil foi entregue a um governo socialista comunista, que quer destruir a família? E está destruindo, detalhe.
E a passos acelerados, está destruindo. Nós vemos aí o tempo todo. Agora é moda matar mulher. Pronto, tá? Por quê? Porque fizeram esse negócio de homem contra mulher, filho contra pai, negro contra branco, patrão contra empregado. Eles fizeram a desavença para acabar com a sociedade. Quem fez isso? Deus. Ou você não sabe quem é Deus? Por isso, meus filhos, como igreja, se tivermos que colocar brochas e canzis no pescoço, como Deus ordenou a Israel, versículos 2, assim disse o Senhor a mim, Jeremias dizendo, faze brochas e canzis e põe-na ao teu pescoço. Aí o versículo 12, ele mandou o próprio profeta botar. Agora vai dizer para os reis que estão lá, inclusive Zedequias, vai dizer tudinho. 12. Falei a Zedequias, o profeta dizendo, eu falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras que Deus mandou, dizendo, metei o vosso pescoço no jugo do rei de Babilônia, servi-o a ele e ao seu povo e vivereis. Como nós já lemos antes, quem se rebelar, eu consumirei a espada de fome, de peste. Ou será que a sua Bíblia é diferente da minha? Façamos isso, irmãos, em obediência. Quem botou esse governo foi Deus. E se ele ganhar de novo, pronto, o desastre completo para o país, se ele ganhar de novo, foi o Senhor quem fez ele ganhar. Estamos sob o juízo de Deus, simplesmente coloquemos brochas e canzis ao pescoço, nos arrependamos e mudamos nosso comportamento como igreja. Façamos isso em obediência a Deus, confiantes na sua providência em nossas vidas. Mesmo que nossos governantes sejam ímpios, indignos, não devemos nos rebelar contra eles, simplesmente por questões ideológicas. Já disse para vocês, ideologia de direita, ideologia de esquerda, farinha do mesmo saco. Eu tenho que obedecer ao que foi que Deus mandou. Eu não vou me rebelar contra o governante porque eu não votei nele. Antes disso, oremos por eles em obediência à palavra de Deus. Jeremias 29, 7, que falamos aqui. Procurai a paz na cidade. Meu país virou uma desgraça, socialmente falando. Crise moral, não existe mais moral, não existe mais ética. O poder judiciário que nós confiávamos, não confiamos mais. Oremos. Oremos pelo nosso país, como Deus mandou orar pela Babilônia, como Pedro e Paulo mandaram orar pelos Neros na época deles. Oremos pelo nosso governo. É isso que a Bíblia manda. Orai, porque na sua paz vós tereis paz. Timóteo, orai em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso serve ou não serve para nós, irmãos? Isso é a palavra de Deus. Nós cremos nisso ou não? Simplesmente oremos pelas autoridades em obediência a Deus da palavra e sejamos bons cidadãos, cumpridores dos nossos deveres como cristãos, para que habitemos em paz na nossa linda pátria Brasil, nossa linda cidade João Pessoa. E o nome de Deus seja glorificado em nós, através de nós, pelo nosso comportamento, para que ninguém tenha que falar de nós. O que é que falam de pastores? Um bando de ladrões. É isso que se fala de pastores. Se vocês não sabem, eu vi uma estatística uma vez, eu acho que nos Estados Unidos, que as 3 categorias menos confiáveis eram políticos, pastores, e eu não lembro qual era a terceira. Eu digo, meu Deus do céu, nos Estados Unidos. E quem fez isso? Deus. Deus.
Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca deve o homem procurar a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor. Mas vós vos tendes desviado, e será os sacerdotes. Vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Deus, o Senhor dos exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais ao aplicar a lei. Está tudo aqui, irmãos, está tudo escrito. Por que é que os pastores são tidos por ladrões? Por que são ladrões mesmo? Se não fosse, eles não seriam acusados disso. Por que não ensina a Bíblia como deve ensinar? Eles querem agradar a galera, eles querem prosélitos, igreja cheia, porque a igreja cheia dá poder ao animador de auditório aqui. Inclusive poder político, para ir para um comício junto com o presidente da República. Fazer política partidária. Isso não é igreja de Deus. Usar púlpito para fazer política. Isso não é pastor de Deus. Nós devemos orar pelos governantes que Deus botou. Ou então ele não é o meu Deus. Para que o nome de Deus seja louvado e glorificado em nós e através de nós, meus filhos. Nós devemos fazer o que a Bíblia diz e não o que nós achamos. E não o que nós queremos. Hoje de manhã vimos na aula de escola dominical isso. Nós, pecadores, temos a tendência de confundir a vontade de Deus com a nossa vontade, ou a nossa vontade com a vontade de Deus. A gente vem para um culto de oração, vem para a igreja e diz, Senhor, eu só quero fazer a tua vontade. Mas está aqui, está aqui, a vontade do Senhor está dizendo aqui o que é para a gente fazer. Sim, pastor, mas pronto, esse mais aí está dizendo, eu não vou obedecer. Eu não estou interessado em saber o que é que a sua Bíblia diz, não, pastor. Eu estou interessado é que Deus me abençoe. Esse pastor aqui não vai agir assim nunca, se Deus me abençoar. Não posso ser arrogante de dizer que por mim mesmo eu não vou fazer isso nunca, porque Pedro foi arrogante de dizer isso e Jesus disse, deixa de besteira, rapaz. Hoje mesmo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, irmãos, é assim, eu não vou dizer que é por mim, não. É pela graça de Deus. Eu jamais vou ser animador de auditório. Eu jamais vou estar aqui pregando para agradar vocês. Eu vou estar ensinando o que é que a Bíblia diz em toda a sua severidade. Em toda a maravilha de Deus, no poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.